eu queria, com a ajuda, por este modo, eu não sei se há perguntas. Há algumas, mas talvez primeiro ouvir a sala. Portanto, eu abro o debate, sem prejuízo de recorrermos a perguntas que já estão formuladas na nossa aplicação, mas talvez dando prevalência a alguma pergunta direta que surja deste contacto imediato. Se quiserem fazê-la. Eu estava a ver aqui uma das perguntas que foram colocadas no ARCSUP, que é: continua a justificar-se a atual delimitação do dever de reserva dos juízes? E estava a ligá-la com o que os senhores jornalistas referiram relativamente à falta de comparência dos juízes. Não é também a este nível que precisamos de refletir? Nas respostas, eu gostava de ser democraticamente abrangente. Não, rápido já era. Não, quer dizer, quem se mostrar disponível, faça favor. Só uma coisa muito rápida, é que se não houver essa reflexão sobre um elemento estruturante da vossa condição profissional, que é o dever da reserva, e sobre, compaginando isso com as necessidades de comunicação, quem vai construir no futuro a percepção, não apenas sobre a justiça, mas sobretudo sobre os juízes, será o Dr. Rui Patrício, o Dr. Magalhães e Silva, o Dr. Paulo Sá Cunha, que são pessoas que estão todos os dias na televisão, que é a metáfora da escada do tribunal, não é? E que são pessoas que têm uma liberdade plena de falar, não têm qualquer constrangimento colocado pela ordem, não tenho memória disso, e conseguem falar como se não tivessem nenhum interesse em casos concretos, como se não tivessem nenhum interesse de classe, não é? E conseguem fazer uma outra coisa que a mim me irrita particularmente, porque estudei em Coimbra e fui aluno do professor Figueiredo Dias, é que transformam-me num homem das cavernas em matéria de direitos fundamentais. A mim e qualquer outra pessoa que pense de outra maneira diferente, que é uma coisa que me irrita, porque tratam qualquer outra perspectiva que não a deles numa perspectiva de atropelo do garantismo, de atropelo dos direitos fundamentais. Ora, eu como pessoa não sou assim. A minha formação não é essa, e isso irrita-me, é a parte que me irrita. O resto faz parte de um jogo de poder que eles sabem jogar, e Vossas Excelências porventura sabem, mas não podem, nem têm, nem a organização judiciária dá, é o território desse jogo. Não sei se... Enfim, não conhecendo exatamente como é que funciona na totalidade o dever de reserva dos juízes, mas tendo uma ideia, eu não sei se será totalmente sensato abdicar do dever de reserva, porque isso pode transformar as discussões que já são difíceis e sensíveis, porque ponderam inúmeras sensibilidades. O exercício da magistratura desculpem, quem sou eu para dizer isto, mas eu entendo como uma alquimia quase, não é? Aquilo tem que ser os ingredientes certos, nem mais nem menos. Isso é tão difícil, não é? Que a discussão, o calor da discussão, a argumentação, a tentativa de convencer os outros de que temos a nossa razão, isso pode levar a algum tipo de debate inquinado. Agora, enquanto classe profissional, enquanto agentes da justiça, enquanto garantes da democracia, do Estado de Direito, da igualdade dos cidadãos perante a lei, eu não tenho dúvida que, seja através do Conselho Superior da Magistratura, seja através de uma figura de cada tribunal, seja através da figura do juiz presidente do tribunal, sim, estou inteiramente de acordo com o Eduardo, assim, é fundamental ouvir os juízes. É fundamental, porque senão está aqui um desequilíbrio. Mesmo que não sejam aquelas personagens, serão outras, porque há uma história que vai ser contada, não é? Portanto, sim. Não sei exatamente em que condições, mas sim. Eu, a esse propósito, enfim, tenho para mim que é muito difícil para um juiz que acaba de proferir a sua decisão, onde esgrimiu toda a sua argumentação, que, para além disso, possa depois explicar mais do que isso. Sem ser, enfim, como diz o Dr. José Alberto Carvalho,
num clima de calor que desvirtua completamente. Efetivamente, o que as pessoas procuram, e que se calhar não é o que deviam procurar, é outras coisas que querem explorar. Porque, efetivamente, os gabinetes, enfim, a assessoria do Conselho Superior da Magistratura ou aquilo que, enfim, nós em cada tribunal fazemos à medida do que nos é pedido, porque há coisas que têm importância e outras não têm, é efetivamente dizer aquilo que podemos dizer. Porque aquilo que tem que se dizer sobre um concreto pormenor da decisão, um pormenor mais importante que alguém está ou quer explorar, está lá dito. E, para além disso, acho que ninguém mais poderá dizer o que o juiz esgotou ali, todo o seu pensamento e toda a sua argumentação. O resto é depois dar aso a que se especule e se desvirtua até aquilo que lá está dito. E por isso é que o rigor tem que ser o rigor que, enfim, cada um de nós procura e, portanto, nunca ao juiz do processo. Eu não me imagino acabar de ler um acórdão esgotadíssima que levou não sei quantos dias a fazer e depois alguém ainda me pergunta, olha, mas porquê isto aqui? Está lá escrito. Se não estiver, é a minha falha, mas eu não devo dizer mais. Se não conseguir escrever, acho que não posso explicar melhor que isso. É a ideia que eu tenho. Senhora Presidente. Esta questão é fundamental e é muito interessante. E vimos aqui duas abordagens que são completamente distintas, mas que são os dois pontos do problema. A intervenção, a posição do Eduardo Damaso e a posição do Alberto Carvalho. Eu concordo com ambas. Então, como é que vamos desfazer ou fazer a quadratura deste círculo? Tem a ver com o dever da reserva. O dever da reserva não impede que os juízes manifestem as suas opiniões, nem participem em debates no espaço público. Não impede, por si. Só que temos aqui um problema. Falando nos exemplos que deu o Eduardo Damaso, nós sabemos que a chegada A, B, C tem assinatura nos médias e, portanto, faz aí a sua opinião e constrói a sua opinião e, portanto, constrói também o seu poder, que é o poder da sua opinião. Por vezes não é pela qualidade da substância, é também pela insistência e pela habituação. Mas normalmente há sempre uns interesses subliminares que estão por trás. Normalmente não se fala de questões gerais, porque a discussão sobre a questão geral não interessa muito, que é a opinião parcelar, é uma opinião concretizada e é sempre, mais ou menos, opinião dirigida. Então, aí há uma dificuldade, porque aí deve intervir o dever da reserva. Aliás, nós temos exemplos de juízes que intervêm, e quando intervêm, digam, mas eu não posso pronunciar-me sobre o caso concreto. Mas não podendo pronunciar sobre o caso concreto, acaba por, nas generalidades, nos limites da generalidade em que pode intervir naquela matéria, acaba sempre por falar indiretamente sobre um caso concreto. A partir daí está o problema, está colocada, ou pode estar colocada, ou coloca-se numa situação em que a sua atividade futura, a sua ação futura pode estar condicionada pelas posições que tomou naquelas circunstâncias. Imparcialidade objetiva, jurisprudência de Estrasburgo. Portanto, o problema é muito difícil. Questões de princípio, questões de ordem geral, política judiciária, questões fundamentais, isso não há impedimento nenhum de intervir no espaço público. Mas também na construção das percepções, ou no auxílio à construção das percepções, também não pode haver demasiada cacofonia. Portanto, aí está. Enquanto... Bom, não é possível competir aí. Não é possível competir aí, não é por falta de vontade que os juízes, não falta de vontade nem por falta de capacidade, que os juízes não intervêm nesse espaço público, mas não intervêm também, e voltemos ao princípio, porque na perspectiva em que são construídos esses programas de debate, eles rigorosamente não podem intervir. Nem nunca poderiam, por causa do dever de reserva. Não como valor absoluto, mas como instrumental da independência, da imparcialidade objetiva. É isto que eu queria dizer relativamente a isso. Agora o problema é esse, quer dizer, depois há aqui também um equívoco de base. Isto é, como é que eu ia dizer... É compreensível numa certa perspectiva, mas por outro lado, mesmo sendo compreensível, é às vezes difícil de compreender.
O Supremo Tribunal de Justiça é um tribunal calmo, quer dizer, é um tribunal que não tem muito interesse comunicacional da comunicação imediata. Mas teria muito interesse comunicacional relativamente à natureza das questões que decidem. Só que o interesse da comunicação não tem a ver com a natureza das questões de interesse geral, que interessam a justiça em geral, mas com a qualidade das pessoas que intervêm. A qualidade das pessoas ou a natureza das pessoas. A mim não me interessa nada. Não me interessa nada. Mas ainda mais, nós temos estabelecido um sistema que decisões que do nosso ponto de vista sejam interessantes, úteis, a novidade, o interesse para a vida das pessoas, em questões da renda, em questões que tenham a ver com a vida social e com os âmbitos da vida social, há variadíssimas hipóteses, nas questões de família, nas questões de responsabilidade, que tenham a ver com o cotidiano dos cidadãos. Faz-se uma pequena nota, com um resumo, tipo, não é um comunicado, é uma pequena nota ao nosso modo e às nossas capacidades daquilo que se passa nos grandes tribunais europeus e nos supremos tribunais mais relevantes da Europa, que é uma nota de imprensa, uma nota da comunicação social que sai concomitantemente com a publicação do acórdão. Nós fazemos isso e enviamos. Não tem tratamento na comunicação. Mas se for o advogado a fazer essa comunicação na sua perspectiva e no seu interesse próprio, a comunicação pega e vai no jornal. Quer dizer, isto é assim. Os jornalistas têm muitos problemas, não é? Isto é assim, quer dizer. Deixa-me só dizer uma coisa. Isto é assim, portanto, também não pode dizer, não há comunicação. Há comunicação. Há comunicação, mas se for feita oficialmente, não existe. Se for feita para o advogado, e evidentemente, ao advogado A e o advogado B. A perspectiva em que coloca a questão é sempre no seu interesse, que seja ele qual for, no seu interesse de participante naquela discussão. E isso normalmente vem nos, até com algum destaque e tal, de vez em quando, as decisões, o Supremo decidiu isto, quer dizer, mas se fôssemos nós, ou quando nós o fazemos, não existe. Não existe. Mas talvez, desculpe nesta introdução, talvez porque as pessoas não estão, ou seja, quando eu falo, eu não acho que se deva acabar com o dever de reserva, não é essa a questão. O que me parece é que tem que ser pensada a questão do dever de reserva num quadro de uma estratégia comunicacional mais eficaz e mais operacional da justiça em geral, não apenas dos juízes. Mas, por exemplo, há alguns casos concretos que determinam, por exemplo, essa necessidade do meu ponto de vista. E é um caso concreto. Não tem que ser o juiz titular do inquérito, pode ser a organização. Por exemplo, quando, a propósito de um determinado caso, há uma intervenção pública sistemática de diabolização, por exemplo, de escutas legalmente autorizadas e executadas, há aqui qualquer coisa que não bate certo. Ou seja, se ninguém vier contrariar essa perspectiva que é sistematicamente vendida aos média, de que aquelas escutas foram ilegais, que foram fruto de uma atividade de espionagem, como eu já vi, quer dizer, quando elas foram absolutamente legais, absolutamente autorizadas, dentro de um processo, podem ser escrutinadas pelos seus advogados, etc., e essa mensagem passa. Hoje em dia toda a gente está um bocadinho a tirar um curso de processo penal por instantâneo, o público em geral. Porquê? Porque essa discussão instalou-se à volta dos casos concretos. Sem dúvida, a diabolização da prova indireta é uma coisa que está a fazer agora caminho, evidentemente. Isso é o próximo grande debate. Porquê? Colar a ideia da prova indireta, da prova por inferência, a uma arbitrariedade do juiz. Isso me ofende naquilo que é o meu conhecimento sobre a justiça e sobre a forma de julgar, por exemplo, de construir a lógica da prova. Agora, mediaticamente, isso vai fazer caminho, não tenhamos dúvidas. As pessoas vão ficar convencidas que o juiz pode decidir de uma forma absolutamente arbitrária, que o juiz autoriza escutas ilegais. Essa é a parte da conversa de café do cidadão comum, na mesma medida em que discute o Benfica e o Sporting, em função do caso A, do caso B, está a dizer, os juízes autorizam este tipo de escutam toda a gente, os juízes decidem como querem, e se não houver, não digo o juiz do processo A ou do processo B, mas se a organização em si não fizer um ponto de ordem de uma forma habitual, de uma forma sistemática, para evitar exatamente essa incompreensão dos média no sentido,
vem para aqui um comunicado do Conselho, ou disto ou daquilo, se calhar não traz nada de novo à discussão, porque as pessoas não estão habituadas a isso, os jornalistas. Mas se houver essa prática, a realidade de certeza que será diferente. É só isso. É difícil, é difícil. É difícil porque os meios que se podem usar, normalmente, não são os meios que podem ser eficazes. Se, numa circunstância destas, houver algum meio eficaz. Porque há uma receptividade maior, subconsciente mesmo, de quem está a receber a informação para a transmitir, há subconscientemente uma receptividade maior àquilo que disse o advogado. E como é que se vai? Isto é dito onde? À saída, naquelas declarações de circunstância, naqueles soundbites ali de 20 segundos, ou 30 segundos. Agora, 30 segundos já é muito. Agora, como é que, em termos institucionais, não se pode responder a isto? Não se pode ter ali alguém a fazer o diálogo direto e o contraditório direto. Quando houver necessidade, eventualmente, de dizer alguma coisa, porque em termos institucionais também não se pode andar a correr atrás de todos os foguetes, depois qualquer dia já ninguém sabe como é que se apanham as canas. É preciso também ter muito cuidado com isso. Já não faz efeito. Eu estou-me a referir, não é isto, é a opinião. A opinião, porque hoje em dia, como disse o Alberto Carvalho, as percepções não são construídas tanto hoje pelos jornalistas, não, de maneira nenhuma, ninguém está a dizer isto. Estão a ser construídas por uma certa opinião publicada. Aí é que não pode haver falta de comparência dos juízes. Mas é óbvio também que essa falta de comparência, essa comparência tem que ser para um jogo que tem regras. E este jogo não tem regras. Não tendo regras, também é muito difícil, porque os limites da intervenção dos juízes, e esses são inultrapassáveis, não porque sejam estatutários, mas porque são verdadeiramente constitutivos, não no plano do juiz, mas no plano do cidadão, que é a garantia da imparcialidade e do sentimento sobre a imparcialidade, porque se não houver sentimento sobre a imparcialidade, não há justiça, nem há confiança mínima na justiça. Isso está realmente tudo inclinado por este método. Portanto, não é falta de comparência. Bom dia. Bom dia. Eu penso que realmente a opinião pública, os leitores, estão a ter massivamente lições de processo penal através dos média, só que nem sempre esses mestres são os melhores. Porque nem sempre as notícias que nós podemos ler na comunicação social em geral são rigorosas, confundindo, enfim, imensas coisas, designadamente fases processuais, intervenientes, etc. Portanto, esses mestres que produzem essas notícias seguramente que não serão os melhores. É que há aqui uma questão de fundo que é a seguinte: de facto, os média descobriram que a justiça vende. Descobriram isso há uma dúzia de anos. Ainda sou do tempo em que a justiça eram pequenas, na comunicação social, eram pequenas croniquetas sobre os julgamentos dos pilha-galinhas ou daqueles que não pagavam os bilhetes nos transportes públicos, e, portanto, era isso. Para os média, era isso que era a justiça. Hoje em dia, essa realidade é completamente diferente. Estas reflexões que fazemos, eu recordo-me em 1990 e tal, aqui em Albufeira, no Algarve, fez-se uma reflexão precisamente sobre justiça e comunicação social organizada por juízes. Um dos preletores, por sinal, é o atual Presidente da República. Portanto, é recorrente a darmos com reflexões destas e é importante que as façamos. Só que os nossos caminhos dificilmente se vão interligar ou entender ou protocolar, porque na realidade todos sabemos que os nossos timings são completamente diferentes. Porque se há um jornalista que apanha uma caixa, é na hora publicada,
e de facto, se porventura tem algum erro ou algum engano, é desmentida no dia seguinte, em pé de página, e, entretanto, essa notícia já teve as repercussões, designadamente, colocando em crise cidadãos, etc. Portanto, os timings da justiça são completamente diferentes, e ainda bem que são, porque não podem ter este tipo de enganos, nem têm pés de páginas para depois desmentirem aquilo que publicaram. De qualquer forma, a minha intervenção não era para ser esta, era mais simples, e até porque já passa da 1 da tarde. Eu reparei que, de facto, esta aplicação é maravilhosa, é útil, aquela que estamos a ver ali, e tem algumas perguntas que eu penso altamente pertinentes e que eu vou ver que vão ficar por responder. Com muita pena minha, porque, na realidade, teve-se o trabalho da aplicação, tem o conteúdo. Eu vou despachar já, eu só dizer que gostaria que alguma daquelas perguntas, pelo menos, fossem tratadas, porque de facto são altamente pertinentes, porque senão é mais um trabalho inglório que houve na aplicação e em quem se preocupou em fazer as perguntas. Obrigado. Obrigado. Portanto, a pergunta é uma pergunta sobre a possibilidade de respondermos às perguntas, não é? Vamos então tentar. Mas também o Sr. falou de rigor. E a propósito de rigor, eu vou já dar a palavra aos nossos convidados. A propósito de rigor, eu acrescento só uma acha. Há 15 dias, 10 dias talvez, demitiu-se um dos membros do Tribunal Arbitral do Desporto. É assim que se diz, acho que é assim que se diz. E então vi duas notícias, só os títulos, porque custa muito ler a outra parte, não é? Mas só os títulos de duas notícias do mesmo dia diziam assim: juiz do Tribunal Arbitral de Desporto demitiu-se por ter pedido bilhetes, acho que era ao Benfica, não tem mal nenhum, mas pronto, por ter pedido. Jornal 2, árbitro do Tribunal Arbitral demitiu-se por ter pedido. Portanto, ambas as notícias, penso eu, são rigorosas. Era como o José. Pois, eu tinha que chegar lá. Alegadamente. Portanto, o que cria o efeito comunicacional é a escolha da verdade, essencialmente. E, portanto, isso não sei se é rigor ou desrigor, mas é pelo menos uma necessidade de ponderação cada vez que olhamos para a realidade, porque a realidade é necessariamente multifacetada. Portanto, normalmente nós tomamos a que nos dão como mais proeminente ou mais destacada de um conjunto que é diversificado. Mas isto vinha a propósito do rigor. Eu dava a palavra para responderem, não a isto, mas ao que vinha de trás, talvez acrescentando duas ou três questões que estão para juntarmos o máximo e sermos assim mais utilitários. Bom, tentando ser rigoroso aqui com a aplicação, algumas questões já vieram sendo respondidas, designadamente sobre o dever de reserva dos juízes. Há aqui um grupo de questões que têm sido colocadas e que podemos agrupá-las, que respeita, no fundo, se os tribunais devem ter assessores de comunicação e, em caso afirmativo, quem deve desempenhar este papel, e a questão é colocada naturalmente se este papel deve ser desempenhado por juízes e se esses juízes devem ter algum media training. Por outro lado, também é aqui colocada aquelas questões tradicionais sobre justiça e comunicação, e a clássica que é, afinal todos sabemos que os tempos da justiça e dos médias são necessariamente diferentes, então o que se pretende e haverá algum ponto de encontro. Também, naturalmente, há aqui uma questão que eu julgo que, no fundo, já traz a resposta um pouco implícita, que é a justiça e a comunicação. Já houve muitas reflexões organizadas tanto pelo Supremo como pela Associação Sindical, e quais é que foram as conclusões dessas reflexões? No fundo, um resumo será isto. Eu, juntando aquilo que ouvimos, passava a palavra a todos para uma ronda, talvez. Há coisas mais específicas dos jornalistas, a assessoria, a necessidade dela ou não. Sim. E também há experiências de alguns tribunais, não é? Portanto, assim, eu diria aqui duas ou três coisas. Sobre os processos mediáticos, se me permitem. Sobre os processos mediáticos, eu acho que nunca vi esta reflexão, mas eu quando percebi a arquitetura do Campos de Justiça de Lisboa, pensei, bom, para quem não quer fazer justiça espetáculo, grande palco. Não é? Porque entra toda a gente
com câmaras por todo lado, acesso livre dos jornalistas, estacionamento garantido à porta. É maravilhoso, não é? Para o espetáculo é maravilhoso. Mas não é uma escolha dos juízes. Pois eu sei, mas para quem dizia, para quem falava, francamente, acho que do ponto de vista da arquitetura, bom, já para não falar depois de alguns problemas de engenharia nos interiores do edifício, sem querer fazer graças. Não. Não, era mesmo que sei que há problemas de ar-condicionado por causa dos vidros e uma série de coisas. Os contratos também são interessantes. Pronto. Não é disso. Era só lá para por causa... Porque a própria arquitetura do Campo de Justiça de Lisboa fomenta a mediatização dos processos. E quem é que são os protagonistas que desfilam perante os jornalistas nos acessos públicos dos tribunais? São os advogados, são os arguidos e as testemunhas. Pronto. São os que estão ali à mão. É só estender o microfone. Quem quiser falar, fala. Assim, nunca se apanha ali um magistrado. Pois não. Pronto. Pois, eu sei. Os jornalistas estão de um lado, não é? Ou seja, isto leva-me aqui a uma questão que é assim. Eu, de facto, julgo que provavelmente nós nunca vamos colaborar. Quer dizer, a ideia também não é colaborar. Digo eu, não é? Porque cada um, como dizia o Eduardo também, cada um fazer o seu trabalho, como é evidente. Com compromissos diferentes, com tempos diferentes, com métodos e sindicâncias diferentes, enfim, nós somos avaliados, fiscalizados de formas diferentes, não é? Somos remunerados de formas diferentes, portanto, assim, nada é comparável. A questão é como é que podemos servir-nos melhor uns aos outros, sem deixarmos de ser aquilo que somos e fazermos o que fazemos, e sobretudo tendo em conta o interesse das pessoas, que é o mesmo. Os beneficiários são os mesmos, os da justiça e os do jornalismo. E francamente eu acho que, tanto em relação a uma coisa como a outra, eles correm o risco de ficar mais mal servidos. E portanto, daí esta reflexão. E a reflexão tem um bocadinho a ver com isto, que é, não transformando isto numa questão filosófica, assim, aquela revolução significativa que eu mencionei há pouco, tem a ver com uma característica da humanidade que era impensável, há 30 anos, que é, nós, a sociedade, está voluntariamente a comprimir a esfera do espaço privado e do espaço íntimo. Porque está a partilhar voluntariamente, sublinho, e isto é que é, na minha opinião, é o aspecto mais perturbador e revolucionário, porque o ser humano sempre teve tendência para proteger a privacidade e neste momento ele está a prescindir dessa privacidade. Quer dizer, quando as pessoas publicam tudo e um par de botas sobre os sapatos, as meias, a comida, os filhos, o cão, o gato, o periquito, as férias, os tempos livres, o livro que estão a ler, a música que estão a ouvir, assim, independentemente que esteja tudo certo, o resultado final é uma compressão do espaço público, do espaço privado, da esfera privada, e um alargamento concomitante da esfera pública. Isto tem consequências para as nossas atividades. Porque o jornalismo é, em regra e por definição, centra-se em tudo o que ocorre no espaço público, na esfera pública. Não só, mas por definição. Se a esfera pública se alarga por compressão da esfera íntima e privada, o jornalismo tem muito mais matérias para se dedicar. O jornalismo não tem percebido esta mudança conceptual e estrutural na sociedade. E é por isso que continuo a falar das mesmas coisas. Ninguém lê notícias de política hoje em dia na imprensa, garanto-vos. Notícias de política, tal como elas eram concebidas, ninguém lê. E muitas outras. Há imensos exemplos. Mas qual é que é a dificuldade neste confronto? A magistratura, os juízes, como é que podem ter algum lugar nesta esfera pública alargada? É óbvio que é difícil. É óbvio que é quase a antítese. Não é? Porque o recato, a reserva, a reflexão, a ponderação,
O tempo, a maturação, tudo isto nos afasta dessa esfera pública cada vez mais acelerada e exposta e tudo, não é? Portanto, eu acho que há aqui mesmo um problema civilizacional que tem que ser contrariado de alguma forma, não, enfim, não claudicando, não é? Porque senão aí acho que de facto colocávamos em risco valores, enfim, muitíssimo superiores. Acho que deve haver pessoas a comunicar. Acho que devem ser, quando me dizem, quando eu vejo um funcionário, eu interrogo-me, o que é que o funcionário tem a mais que um juiz? Faço a pergunta ao contrário. Quando se pede a um funcionário para comunicar uma decisão, eu interrogo-me, qual é a formação que ele teve? Quem é que disse que ele devia fazer aquilo? Porquê é que ele é bom a fazer aquilo? Porque carga d'água que ele se lembrou, é que alguém se lembrou de que aquele funcionário é bom. Não é? Porque é simpático com as pessoas, tem à vontade com as testemunhas e tal, e não sei o quê. Faço esta pergunta ao contrário, desculpem, se for um bocadinho perturbador, mas pronto, gostava mesmo que pensassem nisso, porque eu acho que era muito melhor ter um magistrado a explicar, porque é uma questão, porque ainda por cima cria-se aqui uma mensagem subliminar, que é a invisibilidade pode ser boa, mas nestes casos é má. É? Sobretudo porque há alguém a assumir esse papel visível e esse alguém é claramente um funcionário. Portanto, é um instrumento. Não é uma chancela. Não é uma assinatura. Faz lembrar o tempo em que as notícias na imprensa também não eram assinadas. Não é? Não havia jornalistas. Havia um coletivo. Havia o jornal, havia os cabeçalhos, não é? A ficha técnica do jornal e depois não havia notícias assinadas. Já tivemos esse tempo. Eu, felizmente, não sou desse tempo. Mas tu ainda começaste nessa altura, não foi, Eduardo? Não havia... Os jornalistas não tinham direito a assinar. Não era um direito. Era uma obrigação perante o público. E isso demorou muito tempo a mudar. Desculpa. Apenas duas coisas. Portanto, relativamente à questão, enfim, que o Dr. José Alberto Carvalho coloca sobre, enfim, aquilo que é o palco dos tribunais. Eu acho que quando as coisas se organizam, e há bocado a doutora Amélia Catarino falou nisso, o espetáculo perde interesse. Ou seja, se tivermos um julgamento em que, obviamente, se nos afigure que há que ponderar em acomodar os jornalistas, em organizar a sala, porque a sala é com os intervenientes do processo, é com os jornalistas, é com o público. E nos tribunais de província, que são diferentes dos de Lisboa, pela mesma porta entram pessoas para aquele julgamento e para as outras jurisdições. E, como se compreenderá, não vamos preocupar-nos só porque o processo é mais ou menos mediático com aquele e não com os outros, porque a criança que vai para um problema de responsabilidades parentais com o pai não pode tropeçar nos tripés, nas câmaras e, enfim, naquele amontoado de gente. Se as coisas ficam organizadas, eu acho que mesmo aqueles intervenientes que tendencialmente aparecem, enfim, nessas entrevistas no Palácio da Justiça de Lisboa, ficam desmotivados. E, portanto, eu tenho essa experiência, enfim, do processo mais mediático, não pelas pessoas mais ou menos colunáveis, mas pelo pitoresco da questão, não é, que decorreu lá em Viseu, e percebi que, naturalmente, as coisas correm com a sua normalidade. Recordo-me que 15 dias antes tínhamos uma carta de um jornalista de um jornal ou de um blog que dizia: senhora doutora juiz, pense lá em alguma coisa porque vão chegar jornalistas do país todo e eu não vou ter onde me sentar. E alguns nem jornalistas são. Portanto, e isto percebe-se para o que é que eles vão preparados. Mas quando chegam lá e têm uma nota à comunicação social, sabem que têm lugar, que têm que fazer as coisas de determinada maneira, nós nem damos por ele. Ou seja, eu trabalhei lá ao longo daquelas sessões de julgamento e se me perguntarem se dei por alguma coisa, não dei, porque a pessoa sabe para onde vai, o sítio onde se senta, o que quer fazer, se quer estar, está, se quer sai, mas não está nos corredores com um tripé, como antigamente assim acontecia. Deu em muitos julgamentos a presidir ou adjunto em coletivos e agora querem fazer imagens e nós, quer dizer, e isto agora não acontece, acho que as coisas agora estão mais normalizadas. Sobre a questão da informação e um pouco só uma parte daquilo que se faz, enfim, nos tribunais, a província é a província, enfim, não tem necessidade de tanto destas coisas. Perguntar porque um juiz e não um funcionário. Por norma, as questões que se colocam em termos de ter que explicar uma medida de coação ocorrem, por regra, no âmbito da instrução. Um juiz de instrução passou um dia inteiro a produzir provas. Chegou ao fim do dia esgotadíssimo. Fez um comunicado, ele próprio,
faz um comunicado e o funcionário lê. Porquê o funcionário? É mais, é menos que o juiz. É seguramente a pessoa que mais distante está do que está decidido e que transmite aquilo que o próprio juiz elaborou. O juiz que fez a decisão e que, obviamente, espalhou por não sei quantas páginas dela, faz um comunicado e o funcionário lê. Se me perguntarem assim, podia ser um juiz? Podia, mas podia ser o juiz que fez a decisão? Acho que não podia. Porque há sempre a tentação de dizer mais, ou querer dizer mais, ou querer explicar aquilo que efetivamente já explicou. E, portanto, o Conselho Superior da Magistratura dá muitos anos, e de facto estas questões da comunicação social e da justiça falam-se dos gabinetes de empresa. Acho que se poderá pensar nisso e se calhar até uniformizar. Agora, se isto depois serve esses outros interesses, duvido, mas pode pelo menos, enfim, uniformizar a forma de fazer. Acho que cada um escolhe a sua por achar que é a melhor ou que mais serve às especificidades do Tribunal. Obrigada. Muito resumidamente, eu acho que não deve ser um funcionário, acho que deve ser um juiz, não deve ser o juiz do processo. Eu tive contato com a experiência holandesa onde há juízes de imprensa preparados e o juiz prepara-se em cada processo e acompanha o processo que tem atenção imediata, ou seja, vai acompanhando o seu desfecho. E, lamento, mas não pode ser uma participação num debate genérico sobre questões de direito. Isso não interessa. Ele tem que discutir o caso. Não em debates, não em formato de prós e contras sobre processos concretos, mas, por exemplo, dizer-se uma determinada decisão, explicá-la e explicar o caso concreto. Acho que esse tem de ser o caminho. Por outro lado, aquilo que vimos ontem na experiência dinamarquesa de monitorizar também como é que a informação depois tem resultados, a preocupação de saber se aquilo que os tribunais comunicam, se é visto, quantas visualizações é que tem, quer seja um vídeo, no fundo haver interesse em transmitir a mensagem. Porque isto é óbvio e isto é unânime, nós temos certos da nossa qualidade de trabalho e, portanto, queremos que ela seja o mais conhecida possível. No fundo é isto. A minha experiência é um bocadinho diferente da doutora Maria José. Por mais sala de imprensa que eu tenha, por mais próxima que esteja da porta do Tribunal, como aconteceu quando o Tribunal Central de Instrução Criminal estava instalado no Palácio da Justiça, em que a sala de imprensa era passando a porta do Tribunal, por mais instruções que tivessem sido dadas aos senhores jornalistas para usarem a sala de imprensa, ninguém quis usá-la, a não ser para colocar os computadores, eventualmente algum objeto pessoal, ir à casa de banho, enfim, para a notícia propriamente dita, o palco é a rua. O palco é a rua. E por mais organização que se tenha, o palco é a rua. E no Campos da Justiça ninguém tropeça, penso eu, em fios, ninguém tropeça nisso. Porquê? Porque há instruções concretas sobre como fazer, sobre como proceder, o que é que se pode filmar e quando é que se pode filmar. Agora, na rua, eles estão e não saem da rua. Só saem da rua quando chove e, para isso, até me pedem autorização. Porque, apesar de terem uma sala de imprensa, não a usam, preferem usar aquele átrio da entrada do Tribunal. Portanto, isto que é o palco, digamos assim, é um palco privilegiado. A única forma de acabar com isto não existe. Não existe. Mesmo que haja uma comunicação anterior, como o Dr. Ruben defende, anterior à comunicação da decisão aos intervenientes, ainda assim o palco está lá. Ainda assim o palco está lá. Só havia uma alternativa, que era já a forma mas não sei se é possível, de advogados e arguidos entrarem todos de forma reservada, não digo também dos juízes, mas de forma reservada, de um outro acesso de estacionamento, não sei. Agora, pela rua, aquilo vai ser sempre assim. Sempre. Portanto, Quanto a imagem que nos vai marcar é a percepção da justiça durante as próximas décadas. Sim. As declarações mais importantes para a construção da ideia de justiça vão ser produzidas naquele cenário. É verdade. Agora, plano de comunicação, eu tenho que o dizer, o Conselho Superior da Magistratura tem um plano de comunicação. Algum jornalista conhece o plano de comunicação do Conselho, exceto talvez a doutora Inês? Pergunto, alguém sabe que a Comarca de Lisboa tem um plano de comunicação que está publicado na página da Comarca? Sabem de que forma acedem à informação? Está lá tudo escrito. Está lá inclusivamente o meu número de telefone, que eu disponibilizo e que estou sempre disponível, sempre,
Nunca falhei uma informação, nunca. Não respondo no dia imediatamente a seguir, respondo logo que possa. Mas respondo, mais não seja para dizer, não posso falar, não posso dizer, não sei. É isto que eu tenho feito. É só uma ou duas coisas muito rápidas. Eu vejo os tribunais e a lei como uma concretização de um valor democrático que é um bocadinho a defesa dos que não têm, é a defesa e é a arma dos que não têm poder nenhum. Se os tribunais não fizerem bem o seu trabalho, se não forem a consagração plena do princípio da igualdade dos cidadãos perante a lei, estamos todos a falhar. E eu vejo os tribunais assim, sempre me habituei a ver e, portanto, eu estou a dizer isto parece uma coisa básica, mas é cada vez mais importante reafirmar essa lógica, porque não é essa a percepção que muita gente tem. E, portanto, essa defesa do funcionamento dos tribunais como instituições de uma raiz profundamente democrática, da lei como a concretização de um princípio de igualdade de todos, tem que ser projetada na sociedade, porque é um valor que, enfim, numa cultura, eu herdei numa lógica de cultura quase familiar, mas depois fiz a minha própria formação, mas isso é uma coisa que hoje em dia, essa socialização sobre a justiça está-se a perder. E, portanto, se essa ideia não for projetada socialmente, mediaticamente, através da lógica do campo mediático como um instrumento, criando regras de comunicação, eu acho que esta história que a doutora Amélia estava a dizer, por exemplo, resulta de uma falta de rotina, ou seja, é uma realidade muito recente a questão dos juízes presidentes das comarcas terem esta organização. Eu acho que ainda nós não estamos muito habituados ainda a esta realidade. Há um grupo muito pequeno de jornalistas que sabe isso e que é quem tem que lidar diariamente com isso e está... Não, mas é verdade. Estas coisas demoram um bocadinho, é verdade, sem dúvida. Mas eu acho que essa é um pouco da explicação que se pode dar para que isto aconteça assim. Por outro lado, também a comunicação está sacralizada, digamos assim, dessa forma. Ou seja, os jornalistas que vão ao tribunal vão atrás de quem está mais à mão, que são os advogados e os arguidos a maior parte das vezes. E eu acho que a sacralização da rotina, essa rotina está sacralizada na prática. Faz parte do nosso modo de funcionamento. Agora, portanto, eu acho que isto no fundo coloca-nos uma questão do meu ponto de vista, que é, por um lado, a linguagem, como a senhora Secretária de Estado de hoje de manhã nos explicou muito bem, não é? Ou seja, com um valor fundamental de simplificação. Eu acho isso é um critério, estamos sempre a voltar ao básico, em certo sentido, mas é essencial, não é? E, por outro lado, a comunicação tem que ser liderada, do meu ponto de vista, pelos magistrados, com assessoria técnica de jornalistas. Acho que os jornalistas, a formação jornalística é cada vez mais essencial nos tribunais, mas a liderança e a corporização e a protagonização da comunicação de excepcionalidade, num quadro de emergência, deve ser claramente por magistrados. Depois há aquela comunicação de rotina que o processo deve ser do conhecimento e deve ser liderado por magistrados que devem ser os responsáveis por essas estruturas, mas podem ter assessoria técnica de jornalistas, claramente. Muito obrigado. Estamos mesmo próximo do fim do debate. Queria realçar as palavras do Dr. Eduardo Damaso, no sentido que percepcionei da presença do juiz enquanto a voz que afirma e reafirma a funcionalidade primeira dos tribunais. Isso é importante que não passe para outros ou através de outros. Portanto, a liderança da comunicação, independentemente do mecanismo ou do meio utilizado em cada caso concreto. Portanto, o dar voz à função do tribunal, que é também dar voz a muitos que não podem tê-la por outro meio.